Então, meu nome completo é Rodrigo Antônio de Paiva Duarte, né? Mais conhecido simplesmente como Rodrigo Duarte. Eu fiz concurso para o departamento em 1990 e comecei, foi mais para o início, abril, por aí, comecei a trabalhar efetivamente em julho de 1990 como professor efetivo, né? Na segunda metade da década, ou no meados da década de 80, eu já tinha atuado aqui no departamento como professor substituto. E até hoje, né? Sim. Tem uma pequena interrupção, porque em 2000, não chega a ser uma interrupção, né? Uma mudança, digamos, de regime, né? Em 2006 eu fiz concurso, né, para titular na época e era como se estivesse começando a carreira de novo, né? Eu até fiz exame médico, essas coisas, para ser admitido, como se eu estivesse sendo admitido pela primeira vez na UFMG, sendo que eu já era professor aqui há 16 anos. E de onde surgiu o seu interesse pela filosofia? Pois é, eu acho que talvez venha de longe, né? Mas que eu acho que eu sempre tive um pouco de tendência assim a reflexão, alguma coisa assim, mas eu acho que o projeto, por exemplo, de estudar filosofia surgiu num contexto muito estranho, porque eu estudava engenharia eletrônica, né? E também tinha assim, fazia estudos e tal de música, né? Não formais, né? Numa escola livre, mas era interessado em música e tal. E eu comecei a ler umas coisas de filosofia um pouco assim por curiosidade e tal, e aquilo foi tomando conta de mim. Quando chegou num determinado momento, eu falei, não, eu não vou continuar. Eu já tinha passado da metade do curso da engenharia eletrônica e desisti do curso e comecei tudo de novo e tal com a filosofia, e aí foi, né, até hoje, né, foi um percurso assim que aí não teve nenhuma interrupção, né. Um pouco nessa linha assim, de seu percurso pela filosofia, seu interesse, é um pouco da sua trajetória. Porque você foi pró-reitor, você organizou o livro Bela Autônoma, que foi pela primeira vez muitas traduções em português, que possibilitou o estudo de estética ser mais explorado, mais abrangente. Aí a gente queria que você contasse um pouco sobre a sua trajetória profissional, desde o começo até todos esses caminhos que você teve. Tá. Assim, o principal da minha trajetória profissional se confunde com a minha atividade aqui na UFMG, né? Porque antes disso, eu fiz graduação e mestrado na UFMG e a partir da metade do mestrado até um pouco depois, né, tive algumas atividades fora também, lecionei em algumas faculdades particulares e tal. E como eu já tinha falado, eu lecionei aqui na UFMG como substituto, né? Não tinha uma colocação fixa, né? E de 86 a 2000, de 86 a 90, desculpe, eu fiz o doutorado na Alemanha, né? Então, desde do início do primeiro semestre de 90 até hoje, a minha trajetória profissional se confunde mesmo com o meu tempo aqui na UFMG, né? Então, eu sempre procurei, assim, eu sempre achei importante, paralelamente assim, ao trabalho didático, né? E o trabalho de pesquisa também, eu sempre achei importante dar alguma contribuição assim, institucional também, né? Então isso começou eu tinha alguns anos só que eu estava como professor efetivo do departamento, então eu fui chefe do departamento, se não me engano, de 94 a 96. Depois de 97 a 99 fui coordenador do programa de pós-graduação. E depois, ao longo da década de 2000, aí, eu fiz a mesma série de novo, fui de novo chefe do departamento e de novo coordenador do programa de pós-graduação, né? E o cargo, que aí não é do departamento, mas da UFMG, o cargo mais importante que eu ocupei foi, como você mencionou, né, o cargo de pró-reitor de pós-graduação, né, que foi mais recentemente de 2014 a 2018. Né?
Agora, eu, ao lado, né, da produção teórica, né, da chamada produção intelectual e tal, uma coisa que eu achei sempre muito importante, que é uma coisa que dá muito trabalho, toma muito tempo, mas eu sempre valorizei muito, foi a formação de pesquisadores, né? Então, somando assim mestrandos e doutorandos, quer dizer, mestres e doutores, foram mais ou menos umas 50, mais de 50 orientações, sendo que em alguns casos eu fui orientador da mesma pessoa, no mestrado e no doutorado também, né? Agora um pouco da sua formação em filosofia na Carangola. Como que foi a sua graduação lá na Ficha Antiga? Quais foram os seus mestres, suas inspirações, as suas memórias daquele tempo? Foi em 1980, que eu entrei para o curso, né, de filosofia. Antes disso, eu era um leitor de filosofia, mas eu era ainda um estudante de engenharia, né? Então eu comecei a estudar filosofia em 1980 e eu, assim, durante o período todo da graduação em filosofia, eu tive alguns professores que marcaram muito e, por sorte, a primeira professora de filosofia que eu tive foi a Sônia Viegas, né? E um curso de introdução à filosofia que foi maravilhoso, fantástico, e era uma turma pequena, uma turma muito boa. Eu tenho, né, assim, daquela turma eu tenho contato com algumas pessoas até hoje. E depois, logo no segundo período, eu fui aluno da Sônia Viegas de novo, na disciplina de cultura grega. Ao longo do curso, professores assim que foram importantes, que, né, me influenciaram e assim me apontaram caminhos interessantes, né? O Ricardo Fenati, por exemplo, né, que tinha um curso muito bem estruturado assim de filosofia da ciência. O Paulo Margutti, que dava lógica. E o Paulo Margutti, ele foi importante porque o primeiro trabalho acadêmico que eu fiz, que foi curiosamente com uma bolsa da Mannesmann, né, da siderúrgica alemã, né, que foi conseguida pelo professor Marçal, que era professor do departamento e ao mesmo tempo era um assessor da diretoria da Mannesmann, da presidência da Mannesmann. Então ele conseguiu que a empresa desse umas bolsas para estudantes de filosofia, desde que o tema fosse um autor alemão. Então eu fiz na época uma pesquisa, eu com uma colega, a Williane, com a qual depois eu não tive muito mais contato, fizemos uma pesquisa sobre o Leibniz, e quem orientou essa pesquisa foi o Paulo Margutti, porque tinha muito a ver com lógica e com linguagem em geral e tal, né? Então, em termos da graduação, o destaque que eu daria seria mais esse. Agora, quando eu deixei o curso de engenharia e comecei a estudar filosofia, eu vim muito focado assim, em fazer tudo o mais rapidamente possível. Eu fiz o curso de graduação em filosofia em pouco mais de 3 anos, porque eu consegui que algumas disciplinas não técnicas, né, do curso de engenharia, disciplinas de ciências humanas e de filosofia que eu tinha feito, assim como fazendo parte do currículo, mas não da área técnica mesmo, eu consegui que elas fossem incorporadas no meu currículo, né? Então, eu consegui assim fazer a graduação assim com muita celeridade e entrei logo no mestrado, né? Na graduação, um professor que foi importante para mim também, que abriu caminhos nesse sentido, foi o Walter Evangelista, né? Porque ele era na graduação ele era um dos poucos professores que sistematicamente assim dava aula, dava cursos em que a obra do Marx era abordada, né? Eu tinha muito interesse já pela obra do Marx, e então eu fiz o curso dele. Na verdade, o enfoque dele era Marx via Althusser, que era menos atraente, digamos assim, mas foi muito importante também assim o enfoque, né, o próprio livro, um dos livros mais conhecidos do Althusser é Ler o Capital, né? Então essa ideia de voltar à obra principal do Marx e ler com cuidado e tudo, e era um curso muito bem estruturado do Walter também, né? E em
1983 eu comecei a fazer o mestrado e o meu projeto era exatamente sobre Marx, né? Sobre o conceito de natureza no Capital do Marx. Num primeiro momento, eu negociei, né, com o Walter Evangelista dele ser o orientador, mas tanto eu quanto ele sabíamos que isso não ia dar muito certo, porque eu não queria abordar o Marx via Althusser, né? Então coincidiu logo depois de começar o trabalho que o Ivan ele tinha dado uma pausa. Ele estava fazendo doutorado na época na França, mas ele deu uma pausa no doutorado dele, já tinha cumprido os créditos e tudo, e entendeu por bem passar um período aqui no Brasil, acabando de redigir a tese, para depois voltar para a França e defender, né? Então, nesse período, eu comecei as conversas com ele. Ele tinha feito uma dissertação sobre o tema da renda da terra em Marx, né? E era próximo ao que eu estava trabalhando, né? Sobre natureza no capital. Então, ele concordou em ser meu orientador. Então, foi de novo uma negociação no sentido de mudar de orientação, mas ocorreu tudo sem maiores atritos, né? E então ele me orientou muito sistematicamente, né? Muito rigorosamente também e tal, e eu defendi a dissertação em 85, se não me engano, agosto de 85. Não, outubro de 85. Agora, em termos de professores, eu tive o privilégio, enquanto eu estava fazendo as disciplinas do mestrado, eu tive o privilégio de fazer 3 semestres, era muito crédito que a gente tinha que fazer naquela época, 3 semestres com o Padre Vaz, que era uma proposta dele sobre provavelmente a pesquisa que ele estava realizando na época, né, a questão da essência no idealismo alemão. Então, foi 1 semestre de Kant e 2 semestres de Hegel, e que foram muito importantes para mim, assim, foram um aprendizado assim de idealismo alemão, assim, que muito importante mesmo, e que eu até hoje, assim, quando eu tenho que pensar alguma coisa relativa ao idealismo alemão, eu tento recuperar um pouco a memória desses cursos, né? E outro privilégio que eu tive eu fiz 3 semestres seguidos também com o Luiz Bicalho, né? Que ele oferecia seminários de leitura do Capital, que ele estava ainda elaborando um livro que ele publicou um bom tempo depois, que era de um resumo literal do Capital, né? Então, de cada capítulo, assim, ele extraía, assim, digamos, aqueles elementos mais básicos, assim, e tal, para fazer parte do resumo. E a gente lia, quem quisesse lia o livro mesmo, né? Que era o meu caso, muitas partes porque já que eu estava fazendo dissertação, eu tinha que ler o livro mesmo, mas a gente lia e comentava esses trechos destacados, né, que ele estava utilizando para o resumo dele, e foram 3 semestres, assim, então foram... isso, a não ser uma disciplina de estética que eu fiz que é dividida entre 2 professores aí muito importantes de estética, né, que é além da própria Sônia Viegas, sobre quem eu já falei, o Moacir Laterza também, né. E então o meu período assim de aprendizado no departamento e tudo foi bem, quer dizer, sintetizando muito e sem entrar muito em alguns detalhes, o principal foi isso. Ainda sobre essa formação na ficha antiga, queria que você falasse um pouco sobre o perfil do departamento na época, as relações dos professores com os alunos, a relação do prédio com a cidade, como são suas memórias mais afetivas, mais fora de aula, assim, naquele lugar? Pois é, com certeza o fato de a gente estar muito próximo do centro da cidade, próximo, né, de uma das regiões assim
mais referenciais da cidade, que já era naquela época, né, a Savassi, depois ainda ficou mais ainda, né? Isso instituía de fato uma relação diferente, né, da faculdade com a cidade, bem diferente do que é hoje, né? Eu vou falar um pouco depois, assim, né, entrar um pouco mais em quais seriam essas diferenças, mas o fato é que era muito mais próximo, né? E era, em certo sentido, era mais confuso por um lado. A gente não tinha essa tranquilidade, digamos, que a gente tem, assim, de estar um pouco à parte, né, da confusão da cidade, mas por outro lado era mais prático, porque era mais perto, né? Inclusive, eu ia de bicicleta, morava no centro da cidade, ia de bicicleta lá para Santo Antônio e tal, era bem mais prático, né? Bom, o perfil do departamento na época, principalmente quando eu fazia graduação, era bastante diferente, porque, na verdade, quer dizer, existia uma espécie de divisão, havia poucos professores doutores na época, quase todos eles haviam estudado em Louvain, na Bélgica, né? E com uma conexão, quase todos eles tinham sido politicamente ativos na época, né? Em plena época da ditadura militar, e começaram a ter problemas realmente, começaram a ser perseguidos e tal. E existia, né, na época, uma corrente forte, né, dentro da Igreja Católica, mais à esquerda, ou composta de simpatizantes com movimentos de esquerda, etc. E a Universidade de Louvain, a mais conhecida delas, é a Universidade Católica de Louvain, né? De modo que vários antigos, assim, militantes, né, que tiveram problemas, né, com a repressão aqui no Brasil, uniram o útil ao agradável, né, na medida em que conseguiram bolsas, né, para Louvain. E então existia uma divisão de trabalho muito rígida, porque quando eu entrei aqui, esses professores que tinham feito doutorado em Louvain tinham retornado já para o Brasil, e toda a parte, assim, quer dizer, a gente deve a eles, assim, o fato do mestrado ter começado, né, um dos mestrados mais antigos do Brasil, começou a funcionar em 1974, e só pôde começar a funcionar porque tinha esse grupo, digamos, 5, 6, 7 no máximo doutores, quase todos eles né, com doutorado em Louvain. E o resto do departamento, o departamento chegou a ter, meados dos anos 80, 30 professores. Então o resto do departamento ou não tinha doutorado e nem achava importante fazer doutorado, ou então estava ainda encaminhando, né, a sua pós-graduação, fazendo mestrado, fazendo doutorado. Então existia uma divisão do trabalho nesse sentido de que os professores que não eram doutores, eles, por assim dizer, carregavam o piano, né, davam mais aula na graduação, essa coisa toda. E alguns desses professores eram muito professores mesmo, eram muito mais professores do que pesquisadores, né? E então o trabalho de pesquisa, que era feito de um modo, comparativamente, se a gente compara com hoje, era feito de um modo um pouco mais amadorístico, né? Mas o pouco de pesquisa que existia estava quase todo na mão desses professores doutores, né? E o trabalho didático mais a cargo dos outros professores que não tinham doutorado, ou que estavam ainda em curso, né, com uma pós-graduação em curso, né? Então, se a gente compara o que era a Fafiche naquela época da Carangola com o que veio a ser, no meu caso pessoal foi muito curioso, porque todo o meu período, houve assim, uma divisão muito clara entre o meu período de aluno do departamento e o período de professor do departamento, não é? Porque quando eu entrei para ser professor do departamento, a Fafiche tinha acabado de mudar aqui para esse prédio, não é? Então, como professor efetivo, eu conheço a Fafiche já aqui. E
no meu período de aluno, era Fafiche da Carangola, né? Aluno de graduação e de mestrado. Então, a diferença que eu acho principal é que, bom, a gente estava numa situação, quando a Fafiche mudou, já numa situação política muito mais tranquila, né? Quer dizer, a ditadura estava oficialmente, né, encerrada, né? O primeiro passo, né, principal foi a eleição indireta em 85, né? Mas a Constituição de 88 foi um marco importante aí para pôr uma pá de cal, né, no período aí da ditadura militar. Então, a partir do início da década de 90, era um momento assim de construção, né, de uma democracia, não é? Ainda com uma série de ambiguidades, uma série de questões e tal. E era um momento assim também de construção de um tipo de trabalho, por exemplo, em termos de pesquisa, que era muito mais profissional do que o trabalho que era feito na época da Carangola, né? Então, uma coisa importante que ocorreu logo depois que eu entrei, o Ivan, ele tinha defendido, então, há pouco tempo antes, tinha defendido sua tese de doutorado, mas ele já era professor efetivo do departamento há muito tempo. Ele se tornou coordenador do programa de pós, que na época só tinha mestrado, e existia um projeto de doutorado que estava engavetado há muito tempo e não sei exatamente porquê, não ia para diante, né? Então a gestão do Ivan foi muito importante porque ele, na gestão dele como coordenador, a primeira coisa que ele fez foi fazer uma reforma na estrutura do mestrado, de modo que quando a gente fosse propor, né, o início do funcionamento de um doutorado, o mestrado estivesse com uma estrutura já mais efetiva e transparente, e a gente teve um certo pioneirismo, né, dentro da UFMG, porque muitos programas assim que naquela época já eram consolidados nas áreas de ciências exatas ou ciências naturais usavam esse sistema de linhas de pesquisa, né, do programa dividido em linhas de pesquisa. Na área próxima de humanidades, ou no caso específico que eu vou mencionar, de ciências sociais aplicadas, me parece que só a Faculdade de Educação usava na sua pós-graduação um sistema de linhas de pesquisa, né? Então a filosofia, salvo engano, foi o primeiro curso de pós-graduação estrito sensu da Fafiche que introduziu o sistema de linhas de pesquisa, e isso deu uma consolidada muito boa, muito grande na estrutura do programa, e de modo que poucos anos depois, já em 93, no começo de 93, o programa começou a funcionar com mestrado e doutorado, né? Então, quer dizer, tudo isso são indícios, né, de um trabalho assim, que era muito mais focado, digamos assim, de pesquisa e tudo, junto com pós-graduação, né, do que o que era feito. E do ponto de vista assim, da construção da minha carreira, né, dentro da filosofia e tudo, foi muito importante isso, porque a gente começou a fazer um trabalho de ensino, de pesquisa, de pós-graduação e de extensão também, tudo que, na minha opinião, a partir de então não ficava nada a dever assim, para as melhores universidades do mundo, né? Eu queria saber um pouco, se você citou a sua trajetória e você desenvolveu muito com assuntos burocráticos, de gestão das instituições. Se durante você teve isso na instituição estudantil também, você está acadêmico, DA, ou outras participações, que, por exemplo, eu já ouvi falar de manifestações sobre ecologia que você fazia. Ah, sim, não, claro, coincidiu com a minha mudança de curso, né, da engenharia para a filosofia. A partir de 1980, até antes de eu ir para a Alemanha, eu era membro da Associação Mineira de Defesa do Ambiente, né, que existe até hoje. O ano passado completou 40 anos.
de existência, e que era uma entidade assim, né, até hoje, mas na época tinha o perfil de ser uma entidade ambientalista de esquerda, assim, né, porque tinha algumas entidades que eram, como a gente dizia, conservacionistas, né, então era um tipo de ecologismo assim, mais à direita, ou mais liberal, digamos assim. A ANDA tinha um perfil, né, mais o pessoal todo de esquerda. Vários membros eram, os membros fundadores da entidade eram da FACE, eram ex-alunos da FACE, ou eram até estudantes da FACE, se bem que tinha gente oriunda né, de várias áreas de conhecimento, né? Então eu de fato militei bastante nisso enquanto estava estudando. Depois, quer dizer, quando as responsabilidades aí até, né, familiares também, Miguel nasceu e né, meu filho mais velho, e ele era pequenininho e eu estava fazendo mestrado, e então aí eu fui deixando assim, de participar mais diretamente das coisas, mas do ponto de vista assim, da minha atitude, né, na política e tudo, eu nunca deixei de ser super sensível assim, às questões ambientais, né? Então, agora, sobre esse processo de transição para uma pesquisa agora para cá, aí a gente queria que você comentasse um pouco isso, você até já falou, né, mas dizer mais sobre essa mudança de perfil do departamento, com a chegada dos novos professores, e aí principalmente o impacto que você viu para o departamento de filosofia e transição, que teve. Não, certamente, né, porque assim, o departamento de filosofia da UFMG, ele era bem visto assim, nacionalmente, mas talvez com uma certa inércia, assim, né? Porque a UFMG é uma das universidades mais antigas do Brasil, né? Fundada em 1927. Então, quando fora de Minas Gerais se pensava assim, num curso de filosofia antigo, né? Fundado, né? A Faculdade de Filosofia antes de pertencer ao UFMG, mas já, né? A instituição que deu origem ao curso de filosofia da UFMG, né, foi fundada em 1939, né, então as pessoas pensavam sempre assim, na filosofia da UFMG, fora de Minas Gerais, tal, como uma instituição respeitável e tal, e a impressão que eu tinha é que, quer dizer, os tempos eram outros, né, não existia a pressão, por exemplo, por publicação, né, o publish or perish, né, essas coisas, né. Então, assim, era tudo um pouco, né, era o que o pessoal chama hoje, né, de slow science, né, vamos dizer assim, né. E eu acho que a partir da vinda para o campus e a partir disso que eu chamei assim, de uma profissionalização maior, principalmente da pesquisa e da pós-graduação, etc. Então, houve realmente, assim, uma entrada assim, numa disputa realmente, porque nacionalmente os programas de pós-graduação começaram a disputar posições, né, de destaque dentro da filosofia brasileira, né? Então, assim, aquilo que antigamente era só, digamos, isso que eu chamei assim, de um reconhecimento por inércia, aí a gente tinha que comprovar, tinha que provar assim, cotidianamente, né, que a gente tinha que, aqui na UFMG, não apenas ótimos professores, mas ótimos pesquisadores e tal, né? Então começou a existir um movimento, por exemplo, de organização de eventos e tal, que não existia antes. No meu tempo de aluno de graduação, quando eu tinha um evento, era assim uma coisa de outro mundo, né? Uma festa realmente, né? E aqui isso virou rotina, né? A ponto de, a partir de uma certa altura, digamos, mais para o final dos anos 90 em diante, das vezes começar a coincidir assim, eventos de médio ou grande porte, serem realizados, terem que ser realizados simultaneamente, né? De tão densa que a coisa ficou e tal, né? Então isso é uma característica, né? Agora, você tocou na questão do movimento estudantil. Eu vivi uma coisa interessante, que era um momento assim que até imediatamente antes de eu começar a estudar filosofia na graduação, os movimentos estudantis tinham um pouco um perfil de esquerda assim, mais tradicionais, né?
Quer dizer, ninguém teria coragem de se declarar stalinista, né? Mas alguns tendiam mais assim para uma esquerda mais linha dura, etc. O pessoal dentro da esquerda, assim, mais tradicional, o pessoal mais arejado, digamos assim, eram os trotskistas, né? Então, a partir de, sei lá, da primeira metade dos anos 80, começou a haver uma renovação muito grande no movimento estudantil, porque o pessoal foi a primeira vez que dentro assim, de um movimento que era de esquerda, com certeza, né? Não era apesar do pessoal da esquerda mais tradicional dizer o contrário, as pessoas se entendiam como sendo de esquerda, né? Não eram direitistas, desviantes, etc, etc, né? Então as pessoas se entendiam como sendo de esquerda, mas estavam muito ligadas em pautas assim que inexistiam na esquerda da época, né? Como, né, emancipação da mulher, enfim, minorias, né? Questão racial e várias coisas que começaram pela primeira vez a ser assunto, né? Então, que eu saiba, isso foi uma coisa que aconteceu, assim, eu comecei a ver isso, né? Então, quando tinha eleição, por exemplo, para o DA, começaram a aparecer chapas, assim, bem doidonas, né? Tipo borboleta e cobra, coisas assim, né? E isso foi realmente uma renovação muito grande, né? E isso tinha a cara também da Carangola, né? Do prédio da Carangola, né? Isso depois aqui, quer dizer, o movimento estudantil, talvez a partir do início, né, dos anos 90, depois que a Fafiche mudou para o campus, o movimento estudantil que tinha um perfil na Fafiche da Carangola, ele teve que um pouco se reinventar, né? Adquirir uma nova identidade, e talvez isso tenha custado um pouco, não sei. Agora, entrando mais um pouco na sua carreira acadêmica, queria que você contasse sobre o seu doutorado na Alemanha, o que mais te marcou lá também, as suas memórias afetivas e acadêmicas lá, e como que surgiu o seu interesse por Horkheim e Adorno. Ah, tá. Ok. Pois quando eu estava, né, naquela pressão para terminar o curso de graduação, e nesse período todo, aliás, era um fator a mais de estresse para mim, eu fiquei fazendo curso de alemão no Instituto Goethe, né, que existia aqui em Belo Horizonte, depois foi extinto em meados dos anos 90, ou primeira metade dos anos 90, eu não lembro exatamente o ano. Mas aí o tempo todo que eu fiz, quer dizer, isso eu estou falando da primeira metade dos anos 80, né? Eu fiz cursos de alemão e tal, e todo ano o Instituto Goethe dava 2 bolsas de cursos de alemão super intensivos, né, cursos de imersão na Alemanha, para os melhores alunos. Quer dizer, os alunos que achavam que poderiam encarar isso, eles entravam no páreo lá, eu entrei e ganhei uma das bolsas, que foi, quer dizer, na disputa que teve em 81. Então, eu passei 2, 3 meses em 82, o início, né, janeiro, fevereiro, até o início de março, na Alemanha, numa cidadezinha próxima a Munique, lá tendo essas aulas de imersão de alemão, né? O meu interesse pela filosofia alemã, que coincidiu um pouco também, ou talvez tenha sido a causa de eu querer estudar, aprender o alemão e investir bastante nisso, né? Não sei, foi uma coisa assim de afinidade eletiva, né? Quando eu procurava, eu era um aluno de graduação assim, muito curioso, procurava ler tudo e tal, mas quando eu li assim, autores alemães, a começar do Leibniz, né? Que foi um dos primeiros autores alemães assim, que ganhou um destaque assim, muito grande e entrou como um capítulo obrigatório da história da filosofia. Então eu achava que aquilo tinha alguma coisa diferente das outras tradições, por exemplo, da tradição francesa, que era muito forte no departamento, muito mais forte do que a alemã, por exemplo, ou da inglesa, por exemplo, do empirismo e tal, que também não era tão forte como a francesa, né? Então, quando eu tive essa oportunidade de ficar, né,
esse tempo na Alemanha e, enfim, eu já tinha a ideia de, depois que eu fizesse o mestrado aqui, de batalhar uma bolsa para fazer o doutorado na Alemanha, né? Então foi bom porque quando eu comecei a fazer o doutorado na Alemanha em 1986, eu já tinha passado esse período no país, né? Embora em outra região, no sul da Alemanha. Eu fui para o meio da Alemanha, né? Para o estado de Hessen, né? Para a Universidade de Kassel. Agora, morar é diferente, né? Porque quando eu fui a primeira vez, fiquei no sul, né? Perto de Munique. Tudo para mim eu tinha 20 e poucos anos, tudo era muito diferente. Era a primeira vez que eu saí, eu já tinha viajado para o exterior só dentro da América do Sul, tinha ido para o Uruguai e Argentina. Então, ir para a Europa pela primeira vez, era tudo assim, né? Um deslumbre muito grande, essa coisa toda, né? E foi muito diferente quando eu fui morar, né? Me estabelecer realmente em Kassel e tal, né? Então, assim, quer dizer, foi um período, assim, de adaptação, né? A Miriam, né, minha mulher, foi logo depois que eu fui, 2 meses depois, ela foi com o Miguel ainda pequeno, 2 anos de idade e tal. E então quer dizer, talvez quem tenha se adaptado mais rápido de nós 3 tenha sido o próprio Miguel, né? Porque ele, com 1 semana, ele foi para a creche com 3 anos de idade, com 1 semana ele estava falando alemão fluentemente. E o tempo todo que a gente estava lá, a gente falava com ele em português e ele respondia em alemão. Para ele era mais confortável falar em alemão do que em português. Ele entendia tudo, mas, né? Quando, por exemplo, a gente tinha visita do Brasil, alguém que só falasse português que aparecia lá, aí ele queria conversar com a pessoa em português, a gente via que ele falava português com uma certa dificuldade. Então. Mas, enfim, isso é só um detalhe, né? Agora, foi muito importante também, assim, eu acho que a contribuição que eu pude dar depois que eu me tornei professor aqui do departamento, no sentido dessa profissionalização e dessa tentativa de elevar o nível do trabalho feito aqui ao das melhores universidades do mundo, o período que eu fiquei na Alemanha foi muito importante, né? Porque, embora a universidade, né, onde eu me doutorei não esteja entre aquelas universidades mais famosas, nem mesmo da Alemanha, né? E nem mais tradicionais, né? Quer dizer, como Heidelberg, ou mesmo Freiburg, ou Berlim, né? Enfim, tem uma dúzia, pelo menos, de universidades na Alemanha muito tradicionais. Eu fui para uma universidade que era nova, que tinha sido fundada na década de 1970, mas foi fundada já em moldes como uma consequência do movimento estudantil de 68, 69 na Alemanha. Então, fundada já em bases mais democráticas, né, e sem o conservadorismo, né, das universidades mais tradicionais alemãs. Isso ajudou bastante, porque tinha um lado assim os professores, mesmo os que não eram assim mais jovens, o meu co-orientador, por exemplo, o Wolf-Dietrich Schmidt-Kovarsik, né, ele já não era, ele era assim, quase praticamente meia idade para mais, né, quando eu fui orientando dele naquele período, né, mas era um clima muito assim ameno e interessante e diferente de muitas universidades mais tradicionais, né. Eu tive lá o privilégio, por exemplo, de ser aluno do Ulrich Zonnemann, que já estava bem velhinho na época, inclusive ele faleceu uns 2 anos depois que eu voltei para o Brasil, e por alguma razão ele estava continuando a dar aula. Eu não entendi bem porque ele tinha um problema qualquer em relação à aposentadoria dele. Ele já estava bem velhinho, mas continuava dando aula, talvez em algum regime especial e tal. E o Zonnemann, ele foi amigo pessoal do Adorno, o Adorno dedicou um texto para ele, o Adorno cita ele na Dialética Negativa e tal. E foi muito bom, assim, foi muito estimulante esse contato que eu tive com ele. E ele é impressionante, porque na época talvez ele tivesse mais de 80 anos,
Mas ele gostava, ele gostava que tratasse ele assim de igual para igual, não tinha nada de Herr Professor, não, né? Então, assim, chamar ele pelo sobrenome, ele falava, não, me chama de Ulrich e tal. Então, era muito interessante sobre esse aspecto. Agora, o que é interessante observar é que mesmo nesse clima, assim, comparativamente muito descontraído, por estar na Alemanha, o pessoal tinha, assim, uma consciência muito forte de que fazer filosofia num país como a Alemanha não era brincadeira, era uma coisa, não era para amador, tinha que ser uma coisa muito séria, muito profissional e tudo. E é uma universidade que, de lá para cá, inclusive, ela cresceu muito, hoje ela tem uma posição assim, até mais consolidada do que tinha na época, mas em termos das condições de trabalho nas universidades, comparativamente, né, às universidades brasileiras, eram condições assim, muito melhores, né? Por exemplo, na época não existia internet aberta ao público, né, como existe atualmente, mas a gente já podia fazer pesquisas, por exemplo, bibliográficas, acessar bancos de dados internacionais para obter bibliografia e tal. Então, uma série de coisas, quer dizer, digamos, o meu nível de expectativa em relação ao que deve ser uma instituição assim, de ponta, né? De pesquisa e tudo, subiu bastante com essa experiência que eu tive lá, né? Então isso foi um impacto bem, né? Importante, né? Bom, assim, a questão, quer dizer, como é que eu cheguei no Adorno Horkheimer, né? Foi via Natureza em Marx, porque quando eu comecei a me interessar por esse tema, eu cheguei muito rápido no livro do Alfred Schmidt, né, chamado O Conceito de Natureza em Marx, né? O conceito de natureza na doutrina de Marx, né? Der Begriff der Natur in der Lehre von Marx. E o Alfred Schmidt, esse livro, que foi chave para a redação da minha dissertação de mestrado, foi a tese dele de doutorado sob a orientação do Horkheimer, né? Então eu já tinha ouvido falar, por exemplo, da dialética do esclarecimento, né, do Adorno e do Horkheimer, via as leituras que eu fazia no interesse do ambientalismo, da ecologia, né? Me parece que a primeira vez que eu vi o termo dialética do esclarecimento foi no livro de um teórico, que eu não sei exatamente teórico de que ele era, mas era alguma coisa entre arquitetura e design, alguma coisa. Eu não sei se é um italiano ou se um argentino, portanto italiano, né? Com o nome de Tomás Maldonado, um livro chamado Meio Ambiente e Ideologia, e que numa certa altura ele cita só o nome, dialética parece que está lá colocado, né, dialética do iluminismo, né, como era chamado antes da tradução do Guido Almeida, né? Dialética do iluminismo. Eu falei, poxa, que diabo será isso? Fiquei interessado, o nome já me chamou a atenção, né? Depois, quando eu vi que os autores eram o Adorno e o Horkheimer, eu tinha já a referência do Adorno por causa da música. Eu conhecia, por exemplo, assim, de folhear sem entender nada, a filosofia da nova música do Adorno. Isso, talvez, final dos anos 90, início dos 80. Não, final dos anos 90 eu já tinha folheado e tentado entender alguma coisa da filosofia da música do Adorno. Então tinha uma ideia de quem seria o Adorno. E quando eu vi essa questão dialética do iluminismo, Adorno, Horkheimer, isso me chamou a atenção. Falei, poxa, acho que tem alguma coisa aí. Depois que eu via o tema da natureza em Marx, cheguei na obra do Alfred Schmidt, quando eu fiquei sabendo que ele tinha feito a tese deles em Frankfurt, sob a orientação do Horkheimer, aí eu falei, poxa, eu acho que eu tenho que me dirigir para isso, né? E comecei a ler e tal, e tem uma história engraçada, logo que eu cheguei na Alemanha, porque eu fui para Kassel muito porque o meu co-orientador de lá, né,
ele tinha um livro com a temática semelhante à do Alfred Schmidt, né? Que era sobre a questão da natureza no Marx, né? O Wolf Dietrich Schmidt-Kovacsik. E acontece que eu cheguei a Kassel, a possibilidade de fazer o doutorado em Kassel, via um outro professor que foi meu co-orientador lá, que hoje ele inclusive mora no Brasil, se casou com uma brasileira, que foi o Hans-Georg Flickinger. Era um ex-aluno do Gadamer, em Heidelberg, e que veio como professor convidado, professor visitante da Alemanha para Porto Alegre, no início dos anos 80, e adorou o Brasil, adotou o Brasil, se casou com uma brasileira e tal, e durante muito tempo ele ficava assim, ele tinha um pouso em Porto Alegre e outro pouso em Kassel. Ele ficava alguns meses do ano em Kassel, outros meses do ano em Porto Alegre. E ele começou a fazer, eu fui praticamente o primeiro desse experimento, né? Que era muito fazer uma ponte Brasil-Kassel, né? Então, a própria mulher do Hans Georg Flickinger, brasileira, ela foi a primeira brasileira a se doutorar em Kassel, mas tinha uma razão, digamos, familiar, conjugal, né, para ela ter feito o doutorado lá, porque ela estava lá metade do ano praticamente, né? E eu fui o primeiro que fui assim, dentro desse projeto do Flickinger de fazer a ponte Brasil-Kassel, né? Depois eu próprio facilitei para vários brasileiros, coloquei-os em contato com o pessoal de Kassel, inclusive o colega daqui, né, do departamento, o Leonardo Vieira, ele começou a fazer o doutorado dele em Heidelberg, não deu certo, ele foi para Kassel, por mediação que eu próprio fiz. Mas, então, eu estou contando isso tudo só para falar assim, da situação que foi a primeira reunião que eu tive com os dois orientadores em Kassel, né, já, digamos, tendo chegado lá, tendo se mudado para lá há um mês ou dois, essa minha reunião foi uma tarde assim, inteira, quase, dura, porque o Hans-Georg Flickinger, ele conhecia um pouco de Adorno, mas ele não era propriamente um especialista em Adorno. E menos ainda, em termos de Adorno, o Wolf Dietrich. O Wolf Dietrich, entre os autores assim, mais próximos de Adorno, ele era um especialista em Ernst Bloch, por exemplo. Então, ele combinou com o Flickinger deles fazerem uma pressão para eu abrir mão do projeto de Adorno e fazer um projeto sobre Bloch. E eu ainda assim, com uma certa dificuldade de falar alemão, passei a tarde inteirinha assim, tentando convencê-los a me deixar fazer o projeto sobre Adorno, e eles acabaram deixando, né? E aí foi uma coisa muito, foi muito bom, foi duro, porque, enfim, eu tive que, né, batalhar muito, né, para me assenhorar ali da obra do Adorno, que é muito complexa, né, tudo em alemão, escrever a tese em alemão também, né, defender a tese em alemão, tudo isso muito difícil, né? Mas agora foi interessante porque quando eu voltei, em termos profissionais para mim, foi muito interessante porque quando eu voltei ao Brasil, em termos da escola de Frankfurt, quer dizer, praticamente não se tinha nada de Adorno. O pouco que se tinha de escola de Frankfurt, ou de autores ligados, né, à teoria crítica, Marcuse tinha tido o seu momento nos anos 60, 70, e desde meados dos anos 70, principalmente o pessoal da área de letras e tal, lia bastante Benjamin, né? Mas o Adorno era aquele cara chato que não gostava de jazz, nem de cinema, né? E tal. Então, assim, eu percebi assim, que seria um campo interessante, assim, um campo novo, né? Que tinha pouca coisa. A minha tese, que foi escrita e defendida em alemão, como eu falei, eu fiquei ainda uns 2 anos para conseguir traduzir ela
para o português, a gente se traduzir é a coisa mais difícil que existe, né? Porque você fica com a tentação de reescrever tudo, mas não era, eu queria publicar minha tese, eu não queria fazer uma outra obra, né? E depois ela saiu em 93, foi publicada em 93, e foi o primeiro livro sobre Adorno escrito por um brasileiro, né? Porque existiam alguns livros sobre Adorno no Brasil, mas em geral, ou digamos, exclusivamente sobre Adorno, escrito por um brasileiro. Tinha livros escritos por brasileiros que tratavam de Adorno juntamente com outros autores, tinha livros de autores estrangeiros, escritos em língua estrangeira, traduzidos para o português, que tratavam só do Adorno, mas o primeiro livro só sobre o Adorno, centrado mesmo no pensamento do Adorno, escrito por um brasileiro, ainda que não originalmente, né, em português, foi a minha tese, né, que como livro se chama Mimesis e Racionalidade, né? O domínio da natureza, o conceito de domínio da natureza em Adorno. Fale um pouco sobre o campo da estética, filosofia da arte no conjunto da filosofia e no Brasil, assim, como você avalia a trajetória da estética filosófica no Brasil? Pois é, a estética em geral, ela tem uma posição muito curiosa e ambígua, não é? Porque desde o início da filosofia sistemática com Platão, né, ele já estava falando, né, do belo, da arte, da mimesis e tal. Mas a estética, e ao longo de até o século XVIII, né, quando a estética foi proposta pela primeira vez como uma disciplina filosófica, né, pelo Alexander Baumgarten, quase todo filósofo importante da história da filosofia tinha falado alguma coisa sobre o belo, sobre a arte, sobre o sublime, sobre a sensibilidade, enfim, sobre essas coisas todas, né? Sobre o gosto, né? Então, assim, a estética ela tem essa peculiaridade, em geral, né, de ser, como disciplina, uma das mais novas, mais jovens dentro da filosofia, mas cujo tema principal, cujo foco, tem uma das histórias mais antigas também dentro da filosofia, né? Agora, a estética, de um modo geral, ela, dentro de uma ortodoxia filosófica que é pouco criativa, que é muito acadêmica, etc., a estética ela enfrenta resistências, né? Eu lembro uma vez que eu, antes do Arthur Danto morrer, eu me correspondi com ele e cheguei, inclusive, a encontrar com ele uma vez, né? Visitei ele em Nova York e um dia eu comentei com ele que no Brasil a estética não era muito bem vista, assim, era pelo tronco do conhecimento, pelo mainstream, assim, da filosofia. Ele falou, isso não é só no Brasil, não, aqui nos Estados Unidos é a mesma coisa, E quem falou isso foi Arthur Danto, né? Quer dizer, que foi um dos filósofos aí norte-americanos mais influentes aí da segunda metade do século XX, né? Então, a estética ela tem uma certa posição, digamos, institucional, que foi um desafio para mim também, né? Quer dizer, quando eu estava pensando, né, olhando para frente, tentando ver que eu poderia construir, né? Não na minha carreira apenas em termos profissionais, né, assim, enfim, ter o meu salário justificado, mas fazer alguma diferença em termos do ambiente filosófico brasileiro e tal. Eu fiz 2 apostas arriscadas que acabaram dando certo, né? Uma delas foi na teoria crítica, a outra em relação à estética também, né? Mas em relação à estética, logo que eu entrei aqui, eu tinha muito receio, assim, de chegar e, sem ter ainda, digamos, uma posição institucional bem consolidada, querer fazer alguma coisa dentro da estética. Se eu tivesse tentado, eu não seria totalmente, assim, digamos, deslocado, porque era um departamento onde a Sônia Viegas tinha trabalhado por décadas e também o Moacir Lattesa, né?
Inclusive esse espaço que nós estamos, né, do Laboratório de Estética, foi fundado pelo Moacir Laterza, não exatamente essa sala, mas o projeto de um laboratório de estética começou com o Moacir Laterza ainda em 1969, né? O que coloca inclusive o Departamento de Filosofia numa certa vanguarda em termos de trabalho com estética no Brasil, né? Mas de qualquer forma eu tinha um pouco de receio, sabe? Então nesse sentido, quando houve aquela reforma do programa, do mestrado, né, que eu mencionei, eu, a princípio, estava um pouco receoso, assim, eu não queria propor a criação de uma nova linha, estava pensando, assim, em qual das linhas que estavam sendo propostas eu me encaixaria melhor, mas com muita vontade, muito desejo de propor uma linha de estética, e quem me estimulou muito nesse sentido foi o Ivan, que era o coordenador na época, né, Ivan Domingues, que ele falou, não, por que você não cria uma linha de estética? Aí eu falei, bom, se o atual coordenador está falando isso, quer dizer que tem espaço institucional para fazer isso, né? Mas aí eu tinha que ter mais gente, né? Então, a princípio, tinha 2 professoras que frequentemente, assim, né, lecionavam, ofereciam uma disciplina de estética, que era a Maria José Campos e a Maria Eugênia Dias de Oliveira, e ambas toparam então fazer parte da linha de estética. Então nós começamos a linha com nós 3, né, e procurando fazer, enfim, continuar essa tradição, né, que tinha sido começada pelo Moacir Laterza e engrossada, né, condensada, né, pelo trabalho da Sônia Viegas, né? A trajetória da estética no Brasil, com certeza, é muito influenciada pela sistematização que sofreu com a estética. E aí a gente queria que você falasse um pouco também sobre a importância da criação do laboratório de estética, para você poder formar um corpo, né, que estuda sobre isso. E aí também sobre, hoje, algo mais recente, que é o Congresso de Estética, que é muito forte aqui, que é junto com Ouro Preto. Uhum. E o que é que te motivou e como que isso foi bom o livro que você escreveu? Tá. As traduções, né? Com certeza, certo. Pois é. O que aconteceu é que depois de decidido, então, que haveria uma linha de estética, né, isso foi lá para, digamos, 1991, e que começou a existir a linha, então surgiu a ideia de fazer um colóquio, né, nacional, de âmbito nacional, com a participação de pesquisadores e tal, que iniciasse assim, esse trabalho, que fosse uma espécie de apresentação da estética da UFMG para o Brasil e tal, né? Então foi o evento de 1993, que chamava Colóquio Morte da Arte Hoje, né? Que era comparado com esses eventos que a gente faz hoje, assim, muito pequenos. Eram 4 palestras de pesquisadores convidados, né? Na época eu consegui trazer o Benedito Nunes, o Gerd Bornheim, o Ernildo Stein, faltando um que daqui a pouco eu lembro. E consegui, não tinha internet, não tinha nada, então eu consegui a impressão de uns cartazes e, a partir de uma lista que tinha no Departamento de Filosofia, a gente mandou por correio para os departamentos de filosofia que estavam listados nessa lista, né, que estavam presentes nessa lista, e assim mesmo, quer dizer, a gente teve um número bom de propostas. Então foram, além das 4 palestras principais, qualquer coisa entre 20 e 30 comunicações e tal. Então isso foi o início, né? E o projeto, na verdade, era assim, eu pensei que em todos os anos ímpares a gente deveria fazer um evento de estética, porque nos anos pares tinha a Ampof, né? A Ampof, desde da primeira Ampof, que foi em Diamantina, em 1984, a Ampof sempre condensava muito aí, né, a ida das pessoas aos congressos e tal. Então eu falei, não, eu quero nos anos ímpares, porque aí não vai concorrer, digamos, né? Em qualquer época do ano que a gente resolver fazer os eventos futuros, não concorre com a Ampof, né? Então a ideia foi essa, né? Então esse primeiro foi modesto. A partir desse primeiro a gente pôde expandir mais a comunicação,
Inclusive foi em 95, já existia a internet, mas assim, com uso bastante limitado e tal, mas já era, enfim, possível, né, fazer uma divulgação assim por e-mail e tal, pelo menos. E a gente começou a pensar assim, em congressos não mais apenas nacionais, mas internacionais, né? Então, de fato, a cada 2 anos, desde então, a gente faz esses congressos de estética, né? Então foi 93, 95, 97, 99, 2001, 2003, 2005, tal, e não teve nenhum ano ímpar que tenha faltado, né? Agora, a configuração foi mudando, né? Porque as pessoas foram mudando, o status de algumas pessoas que até hoje participam da organização foi mudando também, né? Vou dar um exemplo concreto. O Verlaine, quando ele participou da organização do primeiro em que ele participou, que foi o Congresso sobre o Belo Sublime Kant, em 95, ele era mestrando, né? Depois ele participou como doutorando, como professor, e até hoje dá sempre uma contribuição na organização dos eventos, né? Mas várias pessoas, quer dizer, foram chegando, saindo, e sempre tem esse movimento, né? A partir de 2009, a gente, em 2009, 2011, nós fizemos em Ouro Preto, depois a série seguinte, 2013, 2015, 2017, de novo em Belo Horizonte, o último foi em Ouro Preto, e agora é um projeto assim, que é consolidado, não só em termos de Brasil, mas assim, em termos... uma série que é conhecida internacionalmente e que, em termos de comparecimento e tudo, ela atrai gente da América do Sul. Já teve momentos, hoje é um pouco menos talvez, mas que atraía pessoas assim da Europa também. Sempre tem portugueses que vêm por adesão e tal, além dos convidados, né? Então, eu acho que isso hoje esses congressos, eles são assim, uma referência realmente na área de estética, né? Desde 2006, quando a gente refundou, aqui nessa sala mesmo, a ABRE existia desde do final da década de 80, me parece. No Rio, ela foi fundada no Rio com outro nome, mas era o mesmo pessoal. Mas em 2005, a colega, a Nilza de Oliveira, lá do Rio, ela estava meio sem ânimo de prosseguir o trabalho e tal, então ela me sugeriu, sabendo, né, desse trabalho nosso aqui com a estética, sugeriu refundar. Ela fechou a ABRE lá, mas a gente refazer a ABRE aqui em Belo Horizonte. Desde então ela existe aqui, desde maio de 2006, e a partir de então a ABRE sempre tem contribuído na organização dos eventos, né? A ABRE é a Associação Brasileira de Estética, né? Então, a ponto de que, espontaneamente, as pessoas chamam os congressos de estética hoje de congressos da ABRE, né? Isso é uma coisa que, enfim, não é 100% correto, né? Porque, na verdade, esses congressos são anteriores, né, à refundação da ABRE aqui em Belo Horizonte, mas eles ficaram conhecidos, né, assim, como congressos da ABRE, né? Falar um pouco mais sobre o laboratório, a criação do laboratório de estética para o curso de filosofia, qual foi a importância. E foi em 93 que você conheceu a Virginia? Foi nesse primeiro congresso? Não, ela veio no segundo congresso, em 95. Ela tinha acabado de defender a tese dela na França, e ela tinha um emprego que não tinha nada a ver com a filosofia, um bom emprego em termos de salariais, mas estava frustrada, né, profissionalmente, né? Então ela gostou muito, né, de participar do congresso, apresentou o trabalho dela, e eu fiquei em contato com ela. E falei, olha, a hora que nós tivermos aí uma vaga de estética e tal, eu te mando. Mandei uma carta para ela, com o edital, uma cópia em xerox do edital. Aí ela animou a vir. Todo mundo na família dela achou que ela tinha enlouquecido, né, de deixar um dos melhores salários aí do Brasil, né, da Receita Federal, né, para ganhar bem menos como professora aqui do Departamento de Filosofia, mas enfim, era o que ela queria fazer e tal, né. Agora, em relação ao laboratório,
É uma história que, como eu falei, começou em 69 e um pouco assim no espírito de visionário, né, do Moacir Laterza, né? O Moacir Laterza era uma pessoa assim de muita verve, né, de um humor assim, né? Então tudo que ele fazia era meio sério e meio jocoso assim, né? Então, em relação ao laboratório de estética, ele falava assim: o pessoal da biologia não tem laboratório, o pessoal da química não tem laboratório, da física não tem laboratório, por que nós não podemos fazer um laboratório de estética? Vamos fazer sim um laboratório de estética. Com a Fafiche ainda da Carangola, então ele conseguiu uma salinha num anexo que tinha lá na faculdade e tal, e ele juntou muito com não só a gente da filosofia, porque na filosofia tinha pouca gente que trabalhava estética, além da Sônia Viegas. Não sei se a Maria Eugênia já estava, mas enfim, tinha pouca gente da filosofia. Ele juntou muito com o pessoal da história, de comunicação e tal. Então o laboratório ele começou a existir, né, a partir de 1970 mais ou menos. E ele começou muito assim com esse caráter interdisciplinar, né? Tanto é que ele era considerado um órgão suplementar, que eles chamavam, da diretoria da faculdade. Ele não era do laboratório, ele não era do departamento de filosofia, não. Mas eu fui diretor do laboratório de estética. Aliás, foi o primeiro cargo que eu ocupei, que não foi do departamento, mas na faculdade eu fui diretor do laboratório, e eu tinha muita dificuldade porque o pessoal eu dependia, tinha um conselho do laboratório que era composto de representantes dos departamentos. Eram 6 departamentos, né, da faculdade, né? E os laboratórios, os departamentos simplesmente não levavam a sério. Então, quando terminava o mandato de um representante, eles não elegiam, não escolhiam outro representante e mandavam. Então eu tentava fazer reunião do conselho, não conseguia, etc. Até que surgiu, deve ter sido no final dos anos 90, né? Depois que eu já tinha sido diretor, mas eu estava sempre próximo, né? Em contato com quem estivesse assumindo a diretoria naquele momento. Surgiu a ideia do laboratório não ser mais um órgão suplementar da diretoria da faculdade, mas ser uma dependência do departamento de filosofia. Aí a gente perdeu muito em espaço, né? A gente tinha um espaço super nobre no térreo da faculdade, eram 3 salas, né? Que depois viraram 2, mas a gente perdeu esse espaço, mas a gente adquiriu, digamos, uma estrutura. Eu nem vou dizer estrutura, a gente deixou de ter uma estrutura, digamos assim, né? O departamento passou a ser simplesmente uma sala a mais dentro do departamento de filosofia, né? O laboratório passou a ser, mas com uma característica de trabalhar muito a estética filosófica, né? Porque a estética às vezes ficava um pouco diluída nos conteúdos da história da arte ou da semiótica, etc., né? Então a gente começou a trabalhar, por exemplo, estética do idealismo alemão, estética da teoria crítica, estética a partir da hermenêutica, de acordo com as pesquisas aí dos professores, né, que estavam atuando no laboratório, né? Agora, você perguntou sobre o Belo Autônomo. Pois é, o Belo Autônomo ele surgiu de um projeto que foi um financiamento da CAPES, um pouco ad hoc assim. Saiu um edital que era o seguinte: a CAPES está recebendo projetos que procurem promover a integração entre a graduação e os cursos de pós-graduação estrito sensu. Aí juntamos eu, a Lívia e o Paulo Margutti, se não me engano, e fizemos um projeto em que, com três ramos, digamos assim, um da estética e 2 mais da epistemologia, né, a vertente da Lívia e do Paulo, e tinha um dinheirinho razoável, tudo, dava para fazer algumas coisas, né? Então nós produzimos, eu tinha o que veio a ser o Belo Autônomo, era uma apostila que eu tinha, né,
com cópias dos textos e tal, que eu, né, copiava para os alunos, né, de Platão, né, a Adorno, assim, né, com alguns dos pontos altos, assim. E aí eu falei, poxa, nós vamos transformar isso em livro, né? Aí teve uma conversa com a editora UFMG, o diretor na época era o Paulo B., que era professor da comunicação, né, que se aposentou há alguns anos, e ele gostou muito do projeto e a gente podia pagar a editora para fazer e tal, né, tinha o dinheiro do projeto. E a gente, então, foi a primeira edição, né, do Belo Autônomo e foi ele teve um sucesso, assim, né? Até hoje ele vende, né, a segunda edição, que foi encampada pela editora Autêntica, né, porque a editora UFMG depois não se interessou mais em reeditar. A segunda edição vende até hoje de vez em quando eu recebo uns trocados aí de direitos autorais e tudo, porque não para, realmente é uma demanda, né? Quer dizer, em quase todos os países onde existe assim uma tradição de trabalho com estética filosófica, existem coletâneas semelhantes, né? No Brasil, que eu saiba até agora, o Belo Autônomo é a única, né? Muitos textos a gente só acha lá. Isso, exato. Mudando agora um pouco o rumo, e voltando propriamente à sua trajetória na filosofia, a gente quer saber sobre sua visão e o impacto que seu pós-doutorado na Alemanha e nos Estados Unidos teve na sua carreira. Pois é, olha, na Alemanha, vou começar pelo mais recente, né? Quer dizer, eu passei 2 períodos de alguns meses, né? Mas assim, teve muito mais o caráter de um período como professor visitante e tal, do que como pós-doutorado, no sentido de quer dizer, aproveitar aquela situação para desenvolver uma pesquisa. Não que eu não tenha feito isso, né? Mas assim, eu, principalmente em Weimar, né? Que foi em 2000, eu lecionei lá, né, durante o semestre de inverno e tal. Agora, já nos Estados Unidos, que eu fiquei uns meses em Berkeley, aí teve um pouco mais o caráter de aprendizado também, porque primeiro, a primeira vez que eu fui aos Estados Unidos, e eu tinha muita curiosidade de ver como é que era, se era essa maravilha toda que todo mundo dizia, né, em termos de condições de trabalho e tal. E realmente, Berkeley, né, é uma das melhores universidades dos Estados Unidos, né, e quem me acolheu lá muito gentilmente, muito simpaticamente, foi o Martin Jay, né, que é considerado um dos melhores especialistas aí sobre a escola de Frankfurt, né, autor de um dos livros mais famosos aí sobre o assunto e tal, e que continuou muito com o trabalho de pesquisa nesse sentido. Então eu aprendi muito assim sobre como funcionam as coisas no sistema acadêmico, né, estadunidense, né, e isso foi muito importante, né. De um modo geral, a avaliação que eu faço é que, do ponto de vista de condições assim físicas e tal, institucionais, né, eu vi que supera em muito, por exemplo, muitas universidades europeias, né, mas do ponto de vista da convivência humana, a impressão que eu tive é que as relações humanas nos Estados Unidos, de um modo geral, elas são muito mais reificadas do que na Europa, por incrível que pareça, né? Em que pese assim uma informalidade muito maior no trato, né? Ninguém fica chamando os outros lá de Mr. isso, Mr. aquilo, é tudo primeiro nome e tal. Mas assim, a impressão que eu tive com os poucos meses que eu fiquei é que ficava todo mundo meio querendo passar rasteira uns nos outros, assim, e tal, né? Era uma disputa, assim, ferrenha e tal. Eu falei, não. Então, realmente... E a minha experiência na Alemanha, que tem fama de ser um lugar, né, de pessoas, assim, complicadas e frias, etc., tinha sido melhor, porque na Alemanha, em geral, a gente talvez custe mais a fazer amizade e tudo, mas as amizades que eu fiz no período que eu estava fazendo o doutorado, ou um pouco depois, né, são tão firmes até hoje, né?
do pessoal com quem eu tive contato no período que eu estava em Berkeley, eu só tenho algum contato, e mesmo assim muito ocasional, com na época era um recém-doutor indiano, que era residente no Canadá, que continua morando no Canadá até hoje, e que hoje é considerado um ótimo conhecedor da teoria crítica. Eu tive muito bom contato com ele, continuo tendo até hoje e tal, mas com exceção dele, com Martin Jay, com quem eu tenho contato até hoje, não ficou nada assim, entendeu? As pessoas assim tratavam bem, mas tudo assim meio superficial, meio, né? Mas eu achei a experiência excelente também, né? Para encerrar, a gente quer saber de você se ainda faz sentido dizer indústria cultural. E nos dias de hoje, né? E como que essa indústria impacta as manifestações estéticas contemporâneas? Certo. Bom, na verdade é o seguinte, eu acho que o conceito de indústria cultural do Adorno e do Horkheimer, ele nunca foi tão atual como ele é hoje. Na verdade, quem diz que ele está ultrapassado é porque não está vendo nada, né? Porque hoje realmente ele está decidindo politicamente para que lado que as coisas estão indo, infelizmente para a direita e para a extrema-direita, né? Mas o papel que os meios de comunicação têm nesse processo todo, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? Quer dizer, a eleição do Trump não teria sido possível se não fosse todo um setor, né? Dos meios de comunicação norte-americanos apoiando, né, um projeto de extrema-direita e tal, né? E eu acho que eu sempre trabalhei muito esse conceito de indústria cultural numa conexão grande também com a estética, tanto no sentido amplo, né, de como que as pessoas em geral percebem as coisas, quanto no sentido mais estrito, né, de que, por exemplo, a contraposição entre obras de arte ou construtos equivalentes à obra de arte, por um lado, e mercadorias culturais, por outro, que também essa contraposição ela continua mais viva do que nunca. Só que o conceito de obra de arte hoje, no sentido tradicional, ele tem que ser repensado, mas de acordo com concepções um pouco diferentes, né? Eu, por exemplo, trabalhei a ideia, né, o conceito, né, de construto estético social, né, que eu acho que, no meu entender, explica um pouco algumas questões relativas a isso, né? Mas existem outras possibilidades, né, de se entender assim, construtos estéticos herdeiros do que foi a obra de arte em tempos passados, mas que continuam no espírito do que foi essa obra de arte, né? E continuam, talvez minoritariamente, mas continuam existindo obras de arte até hoje, né? E tanto as obras de arte e os construtos mais próximos dela continuam podendo ser contrapostos claramente às mercadorias culturais. Então isso para mim é o maior indício de que o conceito de indústria cultural está mais vivo do que nunca.